Em um abrir e fechar de olhos, tudo muda. Você está dirigindo. O motorista ao lado desaparece. O avião que passa no céu cai sem piloto. Um vizinho some deixando apenas seus sapatos na calçada. O mundo entra em colapso. Os governos não têm resposta. Os noticiários não conseguem explicar. E bilhões de pessoas que ficaram, incluindo algumas que foram à igreja toda a vida, estão desesperadamente tentando entender o que aconteceu. Isso é o arrebatamento. E ele é um dos eventos mais debatidos e mais mal compreendidos de toda a escatologia bíblica. Mas existe uma pergunta que está por trás de todo esse debate, e que é a mais pessoal de todas. Quando o arrebatamento acontecer, você vai ou você fica? Não é uma pergunta teológica abstrata. É a pergunta mais concreta que um ser humano pode fazer sobre seu futuro eterno. E a Bíblia tem respostas muito mais claras do que a maioria das pessoas imagina, se você souber onde procurar e como interpretar. Hoje vamos abrir 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, João 14 e Mateus 24. E você vai entender o que o arrebatamento realmente é, quando ocorre em relação à tribulação e, mais importante, o que determina se você vai ou fica. Fique até o final, porque o último ponto é o que mais importa de todo este vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos diretamente aos textos, porque toda discussão sobre arrebatamento precisa começar aqui, e não nas opiniões dos homens. O texto fundamental é 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Paulo está respondendo a uma preocupação genuína dos cristãos de Tessalônica. O que acontecerá com os crentes que morreram antes da vinda de Cristo? Eles perderão o evento? A resposta de Paulo é extraordinária. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O segundo texto é 1 Coríntios 15, 51, 52. Paulo escreve: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Mistério. Paulo usa essa palavra que no contexto bíblico significa uma verdade não revelada anteriormente. O arrebatamento não estava explícito no Antigo Testamento. Foi revelado a Paulo como parte da revelação progressiva de Deus à igreja. O terceiro texto é João 14, 1, 3, onde Jesus diz: Vou preparar lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim. Três textos distintos. Três autores. Um evento consistente e coerente. O retorno de Cristo pelos seus antes do julgamento final. Mas então vem a grande questão. Quando exatamente isso acontece em relação à grande tribulação? Este é o debate mais intenso da escatologia evangélica. E merece uma resposta honesta, que apresente os argumentos com seriedade. Existem três posições principais. A posição pré-tribulacionista sustenta que o arrebatamento ocorre antes dos 7 anos de tribulação. Os argumentos centrais são que a igreja não foi destinada à ira de Deus, como Paulo declara em 1 Tessalonicenses 5:9, e que o Apocalipse menciona a igreja nos capítulos 1 ao 3, mas ela não aparece como entidade na terra nos capítulos 4 ao 18, que descrevem a tribulação. A posição mesotribulacionista defende que o arrebatamento ocorre no meio dos 7 anos,
após 3 anos e meio, coincidindo com a abominação desoladora e o clímax da perseguição. A posição pós-tribulacionista sustenta que a igreja permanece na terra durante toda a tribulação e é arrebatada no momento do retorno de Cristo. Mateus 24, 29 e 31, onde Jesus diz que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e então enviará os anjos para reunir os seus eleitos. É o texto central dessa posição. Minha posição, baseada na totalidade das Escrituras, é pré-tribulacionista. A distinção entre Israel e a Igreja como objetos distintos da ação profética de Deus. A ausência da Igreja como entidade nos capítulos centrais do Apocalipse. A promessa de ser guardado da hora da tentação em Apocalipse 3:10. E o argumento da iminência. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento sem sinais prévios necessários. Mas o que importa mais do que o timing é o próximo ponto. Chegamos ao ponto mais importante de todo este vídeo. E é o ponto que o debate sobre timing frequentemente obscurece. O que determina se você vai no arrebatamento ou fica, não é o quanto você sabe sobre escatologia. Não é se você acredita na posição pré, meso ou pós-tribulacionista. Não é quantos anos você foi à igreja. Não é quantos versículos você memorizou. É uma coisa, uma só. Você pertence ao Cordeiro? Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Em Cristo. Essa é a condição, estar em Cristo. Não na denominação, não na tradição, não na família cristã. Em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Paulo, em Romanos 10:9, é direto. Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é um processo de meses, não é uma jornada de anos antes de você estar qualificado. É uma entrega, uma confiança, uma decisão de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, e que a sua morte e ressurreição são suficientes para a sua justificação diante de Deus. Aqui está o que mais impacta. Uma pessoa que se converteu ontem e pertence a Cristo vai no arrebatamento. Uma pessoa que foi à igreja por 40 anos, mas nunca genuinamente se entregou a Cristo, fica. O arrebatamento não é prêmio por serviço prestado, é consequência de pertencer ao Cordeiro. Para entender a urgência do arrebatamento, você precisa entender o que acontece com quem fica. Após o arrebatamento da igreja, o retentor sobrenatural que segurava a manifestação plena do mistério da iniquidade é removido. E então, o anticristo pode ser revelado. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação, durante a vigência do Tratado de Paz com Israel, serão um período de relativa estabilidade mundial. O anticristo será celebrado como o maior líder da história. O mundo respirará aliviado. Mas na metade da tribulação tudo muda. O anticristo quebra o tratado, entra no templo, se proclama Deus e desencadeia a grande tribulação em sua intensidade máxima. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. O nível de sofrimento que o Apocalipse descreve nesse período não tem paralelo em nenhum outro momento da história humana. Jesus disse em Mateus 24: haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Mas mesmo durante esse período, a misericórdia de Deus não para. O Apocalipse descreve uma multidão incontável de mártires da tribulação.
Pessoas que chegaram à fé durante o período mais sombrio da história e que pagaram com a vida por essa fé. Não será fácil, mas a porta da graça não fecha completamente durante a tribulação. Só fica infinitamente mais difícil entrar por ela. A pergunta mais importante que este vídeo levanta não é teológica, é pessoal. Como você pode ter certeza de que vai no arrebatamento? A resposta está na clareza sobre o que significa pertencer a Cristo. Não é uma sensação. Não é uma experiência emocional que pode vir e ir. É uma realidade objetiva baseada em uma promessa de Deus que não depende das suas flutuações emocionais. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos 8, 38, 39. Estou convicto de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança do crente não está na consistência da sua fé, está na fidelidade de Deus. Você não vai no arrebatamento porque é perfeito. Vai porque pertence a alguém que é fiel. Mas se você está ouvindo isso e há uma dúvida genuína sobre se você já fez essa entrega, se você é cristão cultural, mas nunca genuinamente se rendeu a Cristo, então esse é o momento mais importante da sua vida. Não a data do arrebatamento, não a posição teológica correta sobre o timing, esse momento. Agora, uma oração simples e sincera de entrega, reconhecendo que Jesus é Senhor, que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou, é suficiente para mudar o lado em que você estará quando o arrebatamento ocorrer. O arrebatamento pode acontecer hoje, não porque eu saiba a data, ninguém a sabe, mas porque essa é a natureza da iminência que Paulo descreve. Pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio, em um abrir e fechar de olhos, e quando ocorrer, a única diferença entre quem vai e quem fica será esta: pertencer ao Cordeiro. Não a teologia, não a denominação, não os anos de serviço. Pertencer ao Cordeiro. Se você já pertence, este vídeo existiu para fortalecer a sua esperança e a sua urgência de alcançar outros. Cada pessoa na sua vida que ainda não pertence ao Cordeiro é alguém que pode ficar para trás. E você tem a informação e o tempo de fazer algo com isso. Se você ainda não pertence, este vídeo existiu para este momento, para essa pergunta, para essa decisão. A porta da graça está aberta agora, antes do arrebatamento, antes da tribulação, antes de qualquer um dos eventos que estudamos neste canal. E a decisão mais importante da sua vida não é sobre escatologia, é sobre a quem você pertence. Novo vídeo amanhã às 19 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos desvendando as linhas do Apocalipse, uma profecia de cada vez.